Idalino, mais uma vez, boa noite. Deu um problemazinho, mas já está tudo resolvido, viu? Eu perguntei para você o seguinte... Agora? Hein? Sim, eu perguntei para você o seguinte, a que se deve esse crescimento da economia? Então, Ivan, nós estamos num processo de recuperação. Essa expansão que você divulgou aí, colocada pelo Banco Central, ela representa um ciclo, os ciclos da economia. Veja que esse crescimento agora de fevereiro, ele pega exatamente o mês de janeiro, que está dentro de um determinado período ou mede um ciclo crescente. Isso não significa que daqui a uns 2 meses, novamente, essa expansão ela não se fica estagnada, etc. Mas veja, como acontece isso de fato, são devido setores da economia que ficam se reaquecendo por alguns instantes. Por exemplo, o setor serviço, né, que que envolve o comércio, de certa forma, ele teve um incremento principalmente por a via eletrônica. Veja que o ano passado nós tivemos um PIB menos 4,1. Foi um PIB uma recessão, ou seja, nós tivemos uma retração na economia. Então, de lá para cá, com toda essa pandemia, e a tendência é que isso venha a se recuperar, tanto na indústria, que parou o ano passado, praticamente, tá? Principalmente nas indústrias de tecnologia avançada, e o agropecuário. Então, o setor do agronegócio foi que realmente sustentou e que tem mantido constante essa expansão da economia. Vamos falar agora do nosso estado aqui de Sergipe. Como o Sergipe vem acompanhando esse crescimento, já que é o 10º mês, né? É o 10º mês seguido de expansão. Então, Sergipe não é um polo industrial, né? Então, de certa forma, ele tende até a crescer mais do que os demais, pela via terceirizada, apesar da retração do comércio, apesar do fechamento de alguns restaurantes, etc. Praticamente o turismo não existiu durante esse período, que é o terceiro setor, e fica, então, na questão dos serviços, né? Serviços, o comércio em si, né? E a produção. A produção, de certa forma, como o ano passado nós tivemos números pífios com relação à economia, esse ano, sim, há uma expectativa de que a economia cresça, a economia nacional cresça, a expectativa, a projeção de um crescimento do PIB de 3%. Isso, o Sergipe, geralmente, ele vem na esteira do crescimento brasileiro. Repito, Sergipe não é um polo industrial. Ele tem algumas indústrias que representam muito pouco no PIB nacional, mas, de certa forma, utilizando as limitações do estado de Sergipe, a expectativa é que realmente ele tenha um impulso e que, quiçá, nós tenhamos um arrefecimento aí nessa pandemia. Sergipe tem tudo para crescer até mais, se for o caso, do que a perspectiva dos 3% da economia nacional. Qual, Idalino, desses setores da economia que tiveram melhor aproveitamento, tiveram realmente um aproveitamento que pode-se dizer bom? Então, o da agricultura, ou seja, o setor primário foi o que mais cresceu durante esse período, até porque nós exportamos muito, né? Nós alimentamos o mundo praticamente, vamos dizer assim, né? Agora, tivemos a indústria que, de certa forma, parou e deu uma reduzida, ou seja, ela foi um índice negativo ano passado, e o setor serviço, que é o que envolve o comércio, saúde, educação, transporte, esse também ajudou um pouco, mas não tanto quanto a agricultura. E veja que Sergipe, o impacto real que afeta realmente a economia, que Sergipe contribui, é exatamente o setor serviço, né, com o comércio, a agricultura um pouco incipiente e a indústria fica em terceiro lugar. Esse crescimento, Idalino, que você falou agora, tem alguma influência no emprego? Sem dúvida nenhuma.
Veja, toda vez que nós temos uma expansão, toda vez que a gente tem uma economia crescendo, isso significa que há investimento. E havendo investimento, há necessidade de contratação, de mais postos de trabalho. Então, claro que, apesar desse recrudescimento da pandemia, nós tivemos alguns setores aí que empregou, né? O setor saúde, por exemplo, houve uma demanda interessante, né? Até para cuidar dos pacientes do Covid. Veja que esse é um setor serviço. Ao revés dentro do próprio setor que serviço, os restaurantes, que aí a gente envolve o turismo. Então, aí sim, no turismo, nós praticamente zeramos o ano passado. Estou falando no caso de Sergipe. E não foi muito diferente do país inteiro. Você vê polos turísticos, exatamente por conta da pandemia, eles tiveram suas atividades praticamente paradas, né? Então, praticamente esse serviço não colaborou, e aí a gente vai ter um reflexo. A expectativa é que isso se recupere, tanto o IPEA quanto o Banco Central está projetando um crescimento, aí já falando nacionalmente, de 3% da nossa economia. Claro, e toda essa perspectiva decorre da evolução da indústria que nós estamos vendo aqui agora e da recuperação do comércio, né? Veja que essa segunda onda da doença, já se conhecendo, não foi tomada tantas as medidas tão drásticas como foi o ano passado. Então, a tendência é que realmente ela se recupere e que nós venhamos a ter mais empregos, né, tanto no setor agropecuário, que vai continuar produzindo, quanto na indústria, porque você precisa transformar os bens que vêm da agricultura, os bens que estão colocados, as commodities colocadas para transformação, e o comércio em si, com relação ao serviço, à prestação de serviço, tudo isso é uma sequência em que a tendência é que realmente a gente venha ter uma recuperação boa na economia e, consequentemente, aumentar o nosso índice de emprego. Certo. Excelentes, Idalino, as suas colocações, viu? Eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Estado. Foi o Idalino Souza falando sobre a atividade econômica do país que registrou crescimento. Obrigado, Idalino. Boa noite para você, viu? Boa noite a você e a todos da TV Atalaia.